Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula do nono ano. Sou a professora Gisele Palmeira e aí a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de ciências. A aula de hoje é a aula 217 e nós iremos estudar sobre fontes de energia e também conhecer aí algumas formas de energia. Tá bom? Então a gente vai observar que a energia faz parte do nosso dia a dia, a energia é importante para diversos fatores, para realizar diversas funções e ela está relacionada a uma máquina que está funcionando, ela está relacionada à luz que está acesa aqui nesse momento, né? Existem vários fatores onde a gente precisa utilizar a energia. Quando nós estamos ali nos alimentando, ingerindo ali, né, comendo, o que é que a gente está fazendo? Obtendo energia também, para que a gente consiga realizar ali todo o nosso metabolismo, todas as nossas funções, tá? Então a energia a gente vai perceber que ela faz parte de diversos fatores do nosso dia a dia. Só que a gente vai falar um pouquinho mais na nossa aula sobre a energia elétrica, as formas de energia, como ela se transforma, tá bom? Então vamos observar um conceito aí relacionado à energia. A energia ela está relacionada com a capacidade de um sistema ali conseguir realizar algum tipo de trabalho físico. Então a gente vai perceber nos nossos próximos exemplos que na energia existe muita transformação de energia também. Tá? Então, para a gente observar esse conceito de energia, a gente tem aqui um exemplo. Né? A gente tem um exemplo que implica justamente nessa transformação de energia e na geração ali de um trabalho. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, olha só. Essa imagem representa para gente, né? Vamos iniciar observando esse combustível. Observe aqui, ó, que a gente tem um combustível, tem fogo, tem algo aqui queimando. E aí, quando ocorre aí a liberação de energia através da queima desse combustível, a gente observa que aqui nessa caldeira, a gente tem aqui, ó, a transformação também das moléculas de água, né, onde elas vai aumentar a temperatura dessa água que está presente na caldeira. E aí, quando aumenta essa temperatura, o que acontece? O vapor da água ele vai passar pelo cilindro e aqui esse pistão vai se movimentar devido ao movimento das moléculas de água que foram geradas através da queima de combustível. Então, observem que a primeira energia que a gente tem aqui é essa aqui, né? Uma energia química, uma energia de queima de combustível. Através dessa energia, aumentou a temperatura, as moléculas de água ficaram agitadas, movimentou o pistão e com o movimento do pistão, o que acontece? A transformação em energia mecânica, porque essa roda aqui, ó, essa roda ela vai girar, né? Vamos desfazer aqui. Olha só, o movimento que vai realizar aqui na roda. Com o movimento dessa roda, o que acontece? O gerador vai funcionar e vai transformar a energia desse combustível em energia elétrica. Então, observem que é todo um processo aqui nesse exemplo, onde a gente observou diferentes fontes de energia. Aqui a energia do combustível, energia química, até chegar na energia elétrica, tá bom? Então ocorrem ali diferentes energias, fontes de energias, para, nesse caso aqui, gerar o quê? A eletricidade através do gerador. E para isso é necessário aquele movimento, tá bom? E aí vamos observar outros conceitos relacionados às fontes energéticas. Então, as fontes energéticas são recursos do quais se podem obter energia. Eu preciso de uma fonte para obter essa energia. Com o uso da energia, é possível colocar navios, comboios, motos e carros em movimento, fazer funcionar máquinas e aparelhos domésticos e iluminar ruas e residências, entre outras coisas. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo muito simples, carros e motos. Né? Será que uma moto ou um carro consegue se movimentar sem gasolina, sem álcool, sem combustível? Não, né? Se acabar a gasolina, o meu carro automaticamente vai parar.
Se acabar o álcool, a gasolina, a moto também vai parar, porque é necessário que tenha uma fonte energética para que ela consiga realizar o quê? Movimento. Né? Então, qual é a fonte de energia nesse caso? É a gasolina, é o álcool, pode ser o diesel, né? Quando a gente fala aí de transporte. Tá? Então, o que a gente observa? É necessário uma fonte energética para que seja possível realizar movimentos. A energia do meu corpo, por exemplo, qual é a minha fonte energética? O alimento. Né? Quando eu coloco o alimento dentro do meu organismo, ele vai ser ali, ó, transformado, né? E aí os meus músculos irão utilizar esses nutrientes para realizar os movimentos que eu preciso, tá? Então a gente observou aqui alguns exemplos de energia que são utilizados no nosso dia a dia, né? Para acender aqui uma lâmpada, por exemplo, para ligar a televisão, né? O que é que eu preciso? Da energia elétrica. E aí existem diversas fontes de energia que a gente vai conhecer um pouquinho mais. E aí a gente trouxe alguns exemplos de fontes energéticas. Olha só, a gente tem um exemplo do carvão, do petróleo, água dos rios e dos oceanos, vento e alimentos. E a gente tem uma imagem que representa cada um deles. O primeiro é o carvão. A gente utiliza ali, por exemplo, o carvão quando a gente vai assar uma carne, né? Quer fazer ali um churrasquinho, coloca ali um carvão na churrasqueira. Aquela energia térmica, energia em calor, ela libera ali, né? Na verdade, a queima dessa substância, a queima do carvão, ela vai liberar a energia térmica e também o calor, né? Que vai aquecer ali o que eu colocar naquela churrasqueira, por exemplo. Por isso que ela é considerada uma fonte energética. O petróleo, né? A gente vai falar bastante sobre ele na nossa aula. Aqui a gente observa, né, um exemplo de uma refinaria, onde ele está coletando ali o petróleo, e aí do petróleo existem vários derivados, né? Dentre eles a gasolina, o diesel, né? O gás. Então a gente observa ali, né, a fonte energética que é o petróleo e a partir dele diversas utilidades. Água dos rios e dos oceanos. Essa imagem representa para a gente somente a água dos rios, né? A gente tem uma representação ali do rio. Mas tanto a água dos rios quanto dos oceanos também são utilizados como fontes energéticas. O vento, né? O vento também é utilizado, né? A gente vai conhecer sobre a energia eólica, que ela consegue o quê? Movimentar essas turbinas que a gente está observando na imagem, né? Então o vento vai ser uma fonte de energia, onde vai transformar essa energia do movimento da turbina em uma energia elétrica. E os alimentos, como eu falei para vocês, né? Diversas fontes ali de alimentos, diversos nutrientes que estão presentes ali na nossa alimentação, que também são importantes para o nosso organismo, né? A gente precisa desse alimento para conseguir realizar as atividades. Se a gente ficar sem comer, sem tomar água, a gente não consegue realizar a atividade. A gente precisa para obter a nossa energia. Então, são também fontes energéticas os alimentos que nós ingerimos no dia a dia. E a gente vai observar que as fontes de energia ou recursos energéticos, eles são classificados em dois grupos e a gente vai diferenciar para vocês. A gente tem as energias que são chamadas de renováveis e as energias que não são renováveis. Vamos observar primeiro diferentes fontes de energia e depois a gente vai classificar cada uma delas. Olha só, aqui a gente tem alguns exemplos de usinas que fazem parte, né, das fontes de energia e que geram energia elétrica. A gente tem um exemplo aqui da usina hidrelétrica, que utiliza ali a água. Aqui, ó, eólica, né? A gente tem aqui das refinarias, energia solar, energia geotérmica. Então, a gente vai conhecer sobre cada uma delas. Mas, para iniciar, vamos observar o que é uma energia renovável. Olha só, são aquelas que regeneram-se espontaneamente ou elas podem se regenerar através da intervenção humana. E aí, quando a gente fala de energia renovável, a gente fala de uma energia mais limpa, que gera poucos resíduos no ambiente, né? Então, ela é melhor para o ambiente, é melhor para a sociedade em si, né? Porque ela vai gerar menos impacto ambiental. E a gente tem alguns exemplos de energia limpa, né? A mais famosa aí é a energia eólica. Como eu falei para vocês, aqui a gente tem essa turbina, né? A gente observa aqui, ó, essas hélices que elas vão se movimentar
com a força do vento. E aí o motor que está presente aqui, né, que está relacionado com a energia eólica, quando ele se movimenta ali com a força do vento, ele faz essa transformação da energia mecânica de movimento em energia elétrica. Tá? Então ela vai gerar pouco impacto no ambiente, né? A gente observa ali que é uma hélice que está instalada e aí com a força do vento ela consegue realizar essa transformação de energia. Tá? Então vamos observar outros tipos de energia renovável. A gente tem a energia hidrelétrica, que é oriunda pela força da água dos rios. Né? Quando a gente fala de hidrelétrica, a gente lembra de hidro, e hidro a gente já relaciona com água, né? Para a gente não esquecer. A energia solar, o próprio nome já diz, olha aí, ó, ela é obtida através do calor e da luz do sol, né? Então aqui na nossa região, por exemplo, tem bastante incidência de sol. Então é um tipo de energia que a gente pode utilizar devido nessa fonte de energia ser bastante incidente aqui. A eólica, que nós observamos anteriormente, ela é derivada da força dos ventos, né? Então o vento vai girar ali aquela hélice. E a gente tem uma imagem que representa cada uma delas. A hidrelétrica, a gente observa aqui a barragem, né? Então a gente tem aqui uma barragem e a força dessa água, a gente observa aqui, ó, ela vai também movimentar ali os geradores para fazer a transformação de energia em energia elétrica. Essa energia aí, ó, que chega na nossa casa, né? Então existe aí todo um processo nessas barragens para que tenha essa força da água. Lembrando que existem sim impactos, né? Impactos positivos, vantagens e desvantagens de cada tipo de usina, hidrelétrica, eólica ou solar. Tá? Então, para cada uma delas, a gente observa vantagens e desvantagens. Né? Nesse caso aqui, a gente observa a força da água realizando esse tipo de transformação de energia. Já no caso da solar, a gente observa que existem placas solares. Essas placas, elas utilizam o quê? A luz. Né? A luz ali do sol, a energia térmica, a energia solar, para fazer essa transformação. Essas placas são chamadas de placas fotovoltaicas, né? Então ela vai realizar essa transformação da energia solar em energia elétrica. Esse é um tipo de energia que também pode ser utilizado na nossa região, né? Não sei se vocês já observaram em cima de algumas casas, alguns telhados, placas solares, né? Então ela pode substituir aquela energia elétrica que vem para a nossa casa. A gente pode utilizar essa placa solar, obtendo ali a energia do sol e transformando em energia elétrica, tá bom? Então, é um exemplo de energia renovável também. E a eólica, né, como a gente observou já em outra imagem, ela utiliza ali, ó, a força do vento, né? Então, ele vai também fazer essa transformação em energia elétrica. Temos outros exemplos. Olha só, a geotérmica, ela provém do calor interior da Terra, né? Aquele manto, uma das estruturas que fazem parte ali da Terra. Então, ela pega, né? Na verdade, é utilizado esse calor do interior da Terra para fazer essa transformação. A biomassa, procedentes ali de materiais orgânicos, né? Pode ser cana-de-açúcar, algum outro tipo de vegetal ou estrume animal também. Mares e oceanos, natural da força das ondas. E a gente tem uma imagem que representa aí para a gente cada um deles. Né? A gente tem aqui uma usina geotérmica presente lá na Islândia. Né? Esse tipo de usina não tem na nossa região porque nós não temos aqui fontes vulcânicas. Né? Então a gente tem uma representação da Islândia, onde é utilizada essa usina geotérmica. É utilizado o calor ali da terra, né? A biomassa, que está relacionada ali com a cana-de-açúcar, com resíduos vegetais ou com estrume animal, onde ele vai realizar ali um processo de fermentação e vai transformar em energia também. E mares e oceanos, né? A gente tem a representação do mar, porque ele também vai realizar essa transformação através da força dessas ondas, né? Das águas aí dos mares e oceanos. Muito bem, conhecemos sobre as fontes de energias renováveis, vimos alguns exemplos e agora vamos conhecer sobre a energia não renovável. São aquelas que se encontram na natureza em grandes quantidades, mas uma vez esgotadas, elas não podem mais ser regeneradas. Né? Então a gente tem aí na próxima imagem
uma refinaria de petróleo, né, no mar, e aí ela vai coletar ali o petróleo que é oriundo de fósseis, né, de resíduos fósseis. E aí, através do petróleo, ela é transformada em outros derivados, né, a gasolina, o diesel, entre outros. Tá? Então, quanto à energia não renovável, a gente tem aí o exemplo dos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. Além dos combustíveis fósseis, temos também a energia nuclear, que ela necessita aqui, ó, de 2 elementos químicos, urânio e tório, para ser produzida. Tá? Então, na próxima imagem, a gente tem uma representação da energia nuclear, onde é utilizado esses átomos, né, para a sua produção. Tá? E aí, como a gente observou, é uma energia não renovável, né? Ela não consegue ali se regenerar ou quando tem o seu processo é muito lento. Muito bem, né? Então conhecemos aí sobre as fontes de energia, agora vamos praticar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. O Brasil é um dos países que apresentam os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica em partes o fato de esse tipo de energia ser bastante utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia, mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. Escolha uma alternativa para explicar o porquê de estarem correta. E aí nós temos as alternativas para escolherem e explicar sobre a vantagem e a sua desvantagem. E a questão 2. Apesar de um relativo declínio das últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos como a borracha sintética e o plástico. Que material é esse, né? Um gás natural, é o vento, é a água, o petróleo ou o carvão mineral? Tá? Então essas são as duas atividades, uma boa atividade para vocês, daqui a pouquinho a gente retorna.
Muito bem, estamos de volta para a nossa interatividade e vamos fazer a correção das duas questões. Então, a primeira questão fala sobre vantagens e desvantagens de uma usina hidrelétrica. A gente observou aí que a usina hidrelétrica faz parte de energias renováveis e a gente trouxe algumas alternativas. Então, a alternativa que a gente marca correta na primeira questão é a alternativa C, que ela diz o seguinte, vamos voltar só uma imagem. A produção pode ser controlada, porém os custos são muito elevados. Então vamos observar o comentário, que faz parte de todas as alternativas sobre as suas vantagens e desvantagens. Na alternativa A desvantagem está errada porque a energia hidrelétrica ela é muito eficiente, porque ela é ali uma fonte principal utilizada para a geração de energia. Vamos observar a alternativa B. As hidroelétricas são ambientalmente corretas e não têm nenhuma relação com o efeito estufa. Por isso, a opção está errada ao apontar uma desvantagem falsa. Quando a gente fala do efeito estufa, a gente fala ali daqueles gases que são gerados, como o gás carbônico. Ele sim está relacionado ali com o efeito estufa. A C. A produção pode ser controlada e ela realmente tem um custo elevado para a sua construção, Por isso que nós marcamos ali a alternativa C. Quanto a D, as hidrelétricas elas utilizam grandes áreas, precisando inclusive de um grande reservatório e gerando alagamento e desmatamento para a sua construção, sendo então uma vantagem apontada erroneamente, Então essa não é uma vantagem. E a alternativa E. A construção é demorada, por isso essa vantagem não é verdadeira e elas duram muito tempo, então a desvantagem também é errada. Então a gente apontou aí para vocês o porquê de cada alternativa, o que estava errado e o que estava correto quando a gente mencionou vantagens e desvantagens. E quanto à questão 2, a gente observa aí que a gente quer descobrir que material é esse. Olha só. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo o mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável, Aqui a gente já consegue descartar várias alternativas. E que atua na produção de eletricidade, combustível e na construção de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha e o plástico. Então, que material é esse? A gente observa aqui o gás natural, o vento, a água, o petróleo e o carvão mineral. Então, se a gente eliminar ali fonte de energia renovável, a gente já elimina o vento, já elimina a água, porque a nossa alternativa correta é a alternativa D, a resposta D, que é o petróleo. A gente sabe ali que a principal fonte de energia da atualidade é o petróleo. Vamos observar o nosso comentário. Ele fornece fontes para as usinas produtoras de eletricidade e ele atua também na produção de combustíveis automotivos. Lembra que eu falei para vocês que do petróleo a gente consegue retirar ali algumas substâncias, como a gasolina, como o diesel, que é utilizado ali como fonte de energia. Como eu disse para vocês, para o carro funcionar, para a moto funcionar, eu preciso de combustível. Então eu vou retirar esse combustível do petróleo. Então, por ser um combustível fóssil, trata-se de uma fonte de energia não renovável, tá bom? Então, quem marcou a alternativa D acertou. Então, parabéns aí a vocês, que conseguiram realizar essas atividades e até uma próxima oportunidade.